Alô, galera do canal Brazusa! Tchá! Máximozinho aqui com mais um vídeo especial para você. Vou fazer um react sobre o vídeo dessa moça aqui, ó, a Fight Isa. Ela gravou esse vídeo contando como foi a travessia pelo México desde São Paulo até o seu destino final em Boston, nos Estados Unidos da América. The United States of America. Ela está contando todos os detalhes. E eu, com a experiência de 18 anos que morei lá, estou fazendo o react baseado na história dessa moça para te orientar com mais experiência sobre esta aventura. Põe na tela aí. Começou, vou colocar aqui no volume 50. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos faz 3 meses e eu não vim com visto, eu vim pela fronteira, pelo México, pelo Caicai, como vocês conhecem. E hoje eu vou contar todos os detalhes dessa viagem para vocês, inclusive com fotos, vídeos, tá bom? Para quem não sabe, eu tenho 17 anos, ou melhor, quando eu vim, né, pela fronteira, eu tinha 17 anos, eu vim em setembro para cá, em setembro de 2023, e bom, gente, depois que eu saí da imigração, foi uma coisa muito complicada por conta da minha idade, eu fiquei presa 3 meses, não na imigração, em outro lugar, porém isso é. Você prestou atenção logo no início? Ela disse que tem 17 anos e saiu do Brasil sozinha para uma viagem internacional. Para você fazer isso, você precisa ser emancipado ou emancipada. Vai com teus pais ou responsáveis no juizado da infância e juventude e lá você vai passar por uma audiência e etc. e vai adquirir um documento de emancipação. Caso contrário, você não consegue sair do Brasil sendo menor de 18 anos sozinho ou sozinha. Continua. Para outro vídeo, tá? Essa vai ser a parte 1 e a parte 2 vai ser depois que eu sair da imigração. Então, caso você tenha minha idade, você tenha vontade de vir e tudo mais, eu recomendo que você assista a parte 2 desse vídeo, que vai ser muito importante, tá bom? E outra coisa, gente, cada viagem é de uma forma, cada pessoa passa por lugares diferentes, tem viagens que é mais complicada, tem viagens que é mais tranquila. E é isso, tá bom? Eu vou contar a minha experiência para vocês, espero que ajude vocês de alguma forma. Se você tem curiosidade, dúvida, ou se você está pensando em vir dessa forma, espero que esse vídeo seja útil para você. Eu queria muito gravar esse vídeo aqui fora, gente, porém tá frio demais e passa o carro toda hora aqui. O problema nem é o frio, o problema é os carros que passam toda hora e fazem muito barulho, então não vai ficar legal. Então agora eu estou indo aqui para minha casa, eu moro aqui. Para quem não sabe, eu estou morando aqui em Salvos, em Massachusetts. E é isso, gente. Vamos lá, tá? Vou entrar lá dentro e vou contar pra vocês o relato, como foi a viagem e tudo mais. E eu espero que ajude vocês de alguma forma. Vamos lá, gente. Eu saí do Brasil no dia 15 de setembro de 2023 e eu cheguei na imigração dia 24 de setembro, de noite. Enfim, eu vou contar todos os detalhes para vocês, inclusive horário, fotos, vídeos e tudo, porque eu tenho tudo registrado aqui no meu telefone. Eu sabia que Ela saiu de dezembro. Então, a viagem dessa moça de São Paulo até chegar nos Estados Unidos na imigração, presta atenção, ela chegou na imigração. Demorou 9 dias. Foram 9 dias de viagem. se eu chegasse aqui, eu ia postar esse vídeo e graças a Deus, né, Deus permitiu eu chegar aqui, então eu vou contar tudo para vocês. Não viajei com ninguém da minha família, toda a minha família está no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu só tenho meu noivo, foi, né, o motivo de eu ter vindo para cá, foi meu noivo que estava aqui, mas isso é assunto para outro vídeo também. Mas enfim, vamos lá. O Coyote que me trouxe para cá, que organizou a minha viagem, também colocou para viajar junto comigo um homem e uma mulher, eu não conhecia eles moravam em Minas Gerais, eu morava em São Paulo, porém eles já estavam hospedados em São Paulo. Então eu peguei, fui para São Paulo e me hospedei no mesmo hotel que eles estavam, né, para a gente se conhecer. A viagem estava marcada. Preste atenção. Ela é uma moça de 17 anos na época da viagem e ela foi colocada para viajar com um casal que ela nunca viu na vida. Ou seja, se não tivesse aquele casal para viajar com ela naquele momento, ela iria viajar sozinha. Se tivessem um homem, ela ia viajar sozinha com este homem. Então você, que é uma moça, né, menor de 18 ou maior de 18, né? Imagina só o perigo que você está correndo de viajar sozinha.
para um outro país com uma pessoa que você nunca viu na vida, você que está morando aí nos Estados Unidos, que está desesperado para levar sua família, para levar seu filho, sua filha, se você vai ter a coragem de colocar a tua filha, o teu filho em risco para ficar junto com você, lembre-se que aqui com a sua família, com o dinheiro que você está mandando para eles, para se manter, eles têm muito mais segurança do que arriscar uma viagem como essa. Pare e pense. Para sexta-feira, às 7, e eu cheguei na quinta-feira em São Paulo, né, para a gente se conhecer e tudo mais. Então eu saí do Brasil com a Vanessa e com o José Carlos, eu tenho foto com eles, inclusive vou deixar aqui para vocês. E infelizmente o José Carlos foi deportado no meio da viagem, vou contar para vocês o que aconteceu. É a segunda vez que ele foi deportado. A Vanessa tinha sido deportada também uma vez, porém, graças a Deus, ela conseguiu entrar. Nosso voo estava marcado para 7 horas da sexta-feira, né? Então a gente acordou às 4, sexta-feira, 4 horas, se arrumamos e fomos para o aeroporto, para evitar atrasos e tudo mais. Chegamos no aeroporto, nosso check-in já estava feito, então foi bem tranquilo. Então a gente pegou o nosso voo de São Paulo e fomos a Bogotá, Colômbia. Quando a gente chegou em Colômbia, eu acredito que a gente ficou mais ou menos 2 horas ou 3 no aeroporto e já pegamos o nosso próximo. Você prestou atenção? Eles embarcaram em São Paulo e foram para a Colômbia. Mas por que eles foram para a Colômbia? É porque o México é que faz a fronteira com os Estados Unidos. Porém, agora o México tem tratados com os Estados Unidos para poder também combater a imigração ilegal de outros países para os Estados Unidos. O México faz parte dessa parceria, está ganhando grana do governo americano para poder fazer isso. Então, por isso que eles não vão mais para o México. Eles vão para os países da América Central e de lá entram no México para depois do México passarem para os Estados Unidos. O voo que era com destino para Guatemala. Chegamos em Guatemala e não descemos, a gente não saiu da Guatemala, né? No caso, a gente não saiu do aeroporto em Guatemala, porque falaram que a imigração estava chata, que eles estavam prendendo as pessoas, estavam deportando, então a gente não desceu no aeroporto de Guatemala. A gente pegou outro voo com destino a El Salvador, e aí sim a gente chegou em El Salvador. E quando a gente chegou em El Salvador, a gente teve que passar pela imigração, porque a gente estava saindo do aeroporto. Então, quando você sai de um aeroporto em um voo internacional, você tem que passar pela imigração. Então, aqui. Percebem que passaram para El Salvador. Acompanham as notícias aí sobre o país. El Salvador. El Salvador está passando por uma guerra civil, praticamente, do governo contra o crime organizado. E o grupo de futuros imigrantes estão passando no meio do fogo cruzado que está em El Salvador. Continue. Gente, aí começa um pouco de medo que eu passei, né? Chegamos em El Salvador, né? Fomos para a imigração, porque eles fazem uma entrevista, perguntam por que você está indo para o país, o que você vai fazer lá e tudo mais. Eu já tinha mais ou menos algumas informações, graças a Deus que meu telefone tinha internet, senão eu ia ser deportada. A gente foi deportado. E eu acredito que foi Deus que falou assim, cada um vai em um guichê. Porque assim, tem vários guichês, certo? A gente estava junto, porém a gente poderia passar nessa entrevista todos juntos, no caso eu, a Vanessa e o José Carlos, nós três, ou a gente podia cada um em um. Nós estávamos pensando em passar juntos, né? Porém, quando eles estavam quase chamando a gente, alguma coisa falou assim para a Vanessa, não, vamos cada um sozinho. Aí a Vanessa falou assim, Isa, vai você em um, eu vou em outro, o José Carlos em outro. Então, ok. Porque, vamos supor. Prestaram atenção nesse detalhe? Começaram a viagem juntos, mas quando chegaram no meio do caminho, foi cada um para um lado. Ou seja, é cada um por si e Deus por todos. Nesta viagem, né, que você não sabe como que vai terminar, né? Há pessoas que estão com você ali, quando tem alguém,
é somente uma companhia de viagem. Mas se acontecer algo, alguma coisa, não conheço, nunca vi, entendeu? Não sei quem é e tem raiva de quem conhece. É cada um segue o seu caminho, é cada um na sua. E Deus por todos. Continua. Porque a gente tivesse passado todos juntos. Se um fosse deportado, provavelmente todos seriam deportados também. Porque se está desconfiando que um está entrando para fazer a travessia, porque eles já desconfiam, gente, que está passando ali para Guatemala, para El Salvador, esses lados, eles já desconfiam que está vindo fazer a travessia, entendeu? Então, se eles cismarem com isso, eles deportam você de lá mesmo. Aí, beleza. Aí chamaram primeiro a gente tava na fila, tava um atrás do outro. Primeiro foi o José Carlos, depois a Vanessa, depois foi eu. Beleza, gente. Cheguei lá, o guarda pediu meu passaporte, entreguei meu passaporte pra ele. E aí, beleza. Aí ele perguntou assim: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 17. Aí eu entreguei a minha emancipação pra ele e tudo mais, e ok. Aí ele perguntou: qual é o motivo da sua viagem, de você estar vindo pra cá? Eu falei: turismo. Aí ele falou assim: por que você é emancipada? Aí eu falei assim: porque eu trabalho com a internet, eu faço muitas viagens e a minha mãe me emancipou pra mim poder viajar. Aí ele falou assim: eu acho estranho isso, porque geralmente as pessoas que é emancipada, porque vive sozinha no seu país e tudo mais. Aí eu já comecei no meu coração. Falei: meu Deus, vai dar merda. Mas enfim. Aí eu peguei, abri meu Instagram, mostrei pra ele, falei: eu trabalho com internet e tudo mais. Ele só tava falando espanhol, mas aí eu consegui desenrolar lá em espanhol com ele, ele entendeu, também entendeu o que ele tava falando. Mostrei uma. Olha só, quando a pessoa vai numa aventura como esta, para El Salvador, por exemplo, ele já tem que ter uma história pronta. Já tem que pesquisar sobre o país, o que, que ele vai fazer lá, aonde vai ficar, como que vai ser, para quando ter esse tipo de pergunta, a pessoa já saber o que vai responder. Só que é o seguinte, essa moça não foi deportada em El Salvador, o amigo dela foi. Ela estava com um casal. O rapaz foi deportado. Essa moça passou por quê? É porque também nós, seres humanos, existe aquele negócio. Você foi com a cara dela. Ela é uma moça jovem, bonita, né? Então, a pessoa lá da imigração foi com a cara dela. Mas não foram com a cara do rapaz. E ele foi preso e deportado no meio do caminho em El Salvador. Ou seja, os US$ 20.000 que ele pagou desceu pelo ralo. Perdeu. Continua. Peguei pra ele, falei: eu trabalho com internet, tô vindo pra cá pra criar conteúdo e tudo mais. Aí ele perguntou assim pra mim: quanto de dinheiro você tá trazendo? Eu falei assim: US$ 500 mais cartão virtual. Aí ele falou assim: tem como você me mostrar o cartão? Eu falei: não tem como, porque é virtual. Aí ele falou assim: não tem como você me mostrar no seu telefone? Eu falei: não tem como. Porque assim, gente, era mentira. Ela mentiu sobre o cartão. E aí ele falou assim: ok. Ele falou assim: aonde você vai? Eu não tinha nenhum lugar que eu ia. Eu não lembrei de nenhum lugar, não tinha nenhum lugar salvo. Aí, rapidinho, eu entrei no Google, pesquisei lugares turísticos de El Salvador e mostrei 2 lugares para ele. Eu falei: aqui e aqui. Ele falou assim: onde você vai ficar hospedada? Aí eu entreguei a folha para ele, que tinha a reserva do hotel feita. Não estava no meu nome, mas ele não perguntou nada. E aí, beleza. Aí ele falou assim: ok, carimbou meu passaporte, eu saí. Quando eu saí, a Vanessa já estava do lado de fora me esperando. E o José Carlos não. Aí a gente ficou lá um tempão. Já chegou um coiote doido chamando a gente: vamos, vamos, vamos. Aí a gente falou: não, espera, tem que esperar o José Carlos, ele ainda não chegou. Ligamos pro coiote, né, que foi o que organizou toda a viagem e tudo mais. E aí, beleza. Aí ele falou: espera um pouco, eu tô conversando com ele. Levaram ele pra salinha, estão fazendo entrevista com ele. Mas o que aconteceu? Em março de 2023, ele e a Vanessa tentaram vir para cá, para os Estados Unidos, da mesma forma, porém eles foram deportados. Então, no carimbo do passaporte deles, eles já tinham um carimbo de El Salvador, com a data de 2023 de março. Então, eu não sei o que aconteceu, a Vanessa passou direto. Prestaram atenção nesse detalhe? O José Carlos, que foi deportado de El Salvador, ele já tinha um carimbo no passaporte dele de março do ano passado, de 2013, que ele tinha tentado a primeira vez e foi deportado. Então ele retornou para tentar a segunda vez com o mesmo passaporte. Pelo amor de Deus, rapaz. Não faz isso não. Chega aqui em Goiânia ou aqui no Brasil, voltou. Pega esse passaporte, faz uma ocorrência de perda de documento,
entendeu? Vai lá na Polícia Federal e tira uma segunda via, entendeu? Tira uma segunda via, um passaporte novo, que vai vir sem nenhum carimbo, entendeu? Porque o cara lá, ó, ele olhou, não viu nenhum carimbo, ele não vai nem pesquisar. Com certeza ele já está lá no sistema da imigração, lá em El Salvador. Porém, o passaporte dele está em branco. É uma chance a mais. Continua. Olharam carinho, não falaram nada para ela. Porém, o José Carlos, eu não sei, eu acredito que ele deve ter falado alguma coisa, sentiram, não, não sentiram confiança no que ele disse, olharam que ele já tinha o carimbo no passaporte e levaram ele para uma salinha de entrevista. E aí, eu não sei o que passou, acredito que fizeram muitas perguntas para eles, e aí ele mandou um áudio para Vanessa, para mim, falou que estava sendo deportado. Então, infelizmente, ele foi deportado em El Salvador. E foi aí que eu e a Vanessa, a gente ficou com muito medo, porque assim, ele era o único homem que estava com a gente, ele estava sozinho. Das mulheres, a gente escuta falando que viajar sozinho das mulheres é muito perigoso e tudo mais. E aí, beleza, aí tinha um cara, né, que foi buscar a gente lá. Assim que a gente saiu do aeroporto de El Salvador, ele já estava lá esperando a gente. E aí, quando a gente teve a notícia mesmo que o José Carlos ia ser deportado, ele falou: vamos, 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 né? Dale, 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 falando assim. Fomos pro carro, só eu e a Vanessa, a gente tava morrendo de medo, só nós duas sozinhas. E aí, quando a gente chegou, dentro do carro tinha um homem, ele era do Brasil também, e o Coyote, eu e a Vanessa só. Eu e a Vanessa tremendo de medo, tipo, ele correndo a milhão com aquele carro voando, fazendo umas curvas que ele, gente, por Deus que dá, não sei, eu acho que foi Deus, tá? Porque vocês não têm noção, gente, o tanto que aquele cara corria. E, tipo, ele fazia as curvas assim, parecia que o carro ia capotar. E eu, você tá doido, e eu morrendo de medo, que era só eu e a Vanessa. Essa situação do Coyote dirigir voado, acelerado, correr demais, isso faz parte da rotina deles. Porque se a polícia pegar, vai todo mundo preso. Então, eles correm muito para diminuir o tempo. Tipo, do ponto A lá no ponto B, onde eles vão ficar normal, são 30 minutos, ele vai ter que fazer no máximo em 10. Voado, para chegar rápido. Quanto mais rápido, menor o risco de ser pego. E durante essa viagem, após chegar em El Salvador, ou chegar na Colômbia, em Bogotá, são vários pontos até chegar no México. Eles não vão direto, vão parando. Param em fazenda, param num hotel, param numa casa, andam 50 km, param numa chácara, andam mais 100 km, param em outro lugar e por aí vai. São estratégias, mudando de carro. Uma hora é um furgão, outra hora é um micro-ônibus, outra hora é um carro, colocam 10 lá dentro, outra hora uma caminhonete branca, amarela e vão mudando até chegar no destino final, que é Tijuana, para poder fazer a travessia. Mulher, Põe na tela. e esse cara todo correndo. Aí eu comecei a orar, pedir para Deus proteger, livrar a gente de todo mal, porque nessa hora eu passei muito medo, tá? Eu já tava com medo de estar só eu e a Vanessa, e o cara doido correndo naquele carro, e ele correndo, 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 e aí ele tava levando a gente para um motel. Né? A gente chegou nesse motel, eu creio que eram umas. Gente, eu creio que eram umas 11 da noite, e aí ele falou assim: vocês vão ficar aqui, quando for umas 5 da manhã eu venho buscar vocês. Umas 4, 4 e meia ele passou no hotel, falou: vamos, 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 colocou a gente no carro, eu, a Vanessa, o Gabriel, fomos para outro hotel, pegar mais pessoas dentro desse carro, ficou lotado, não tinha nem como a gente se mexer direito. Depois que a gente foi pegar essas outras pessoas no hotel, a gente foi tipo para um rio. Acredito que a gente andou uns 40 minutos de carro, uma hora mais ou menos, e fomos para a beira de um rio. Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, desse lugar que eu tô falando para vocês. E aí a gente teve que atravessar um rio. Ele era um rio raso, batia mais ou menos, acredito, gente, que um pouco para baixo do meu joelho. Não era um rio fundo, era raso. Porém, a correnteza estava. O rio era raso. Deram sorte. Porque se fosse um período de chuva, ia ter que nadar. Boia no corpo e nadar. Ah, vamos tentar amanhã, depois. Não, não dá, é agora. E nessas travessias, sempre, alguns ficam para trás. É perigoso? Muito forte.
Eu tava morrendo de medo de cair, de deixar minhas coisas cair. Eu tava com uma mochila só, mas tava morrendo de medo. E aí, quando a gente foi atravessar, eu dei a mão pra Vanessa, e a Vanessa deu a mão pro Gabriel, eu dei a mão pra Vanessa, a gente foi atravessando de lado bem devagar, porque tava escorregando muito e a correnteza estava muito forte. E aí a gente atravessou, graças a Deus deu tudo certo, todo mundo conseguiu passar. Quando a gente tava passando nesse rio, tinha muita gente. Acredito que tinha umas 10 pessoas atravessando esse rio também. Entre essas pessoas tinha uma mulher com uma menininha, que tinha uns 2 menininhos. Sim, gente, muita gente, pra você ter ideia. E aí, depois que a gente atravessou esse rio, a gente ficava em mão no mato, tipo, tava cheio de lama, deslizando, a gente teve que andar bem devagar, porque tinha chovido, sabe? Então tava deslizando muito no barro, na lama, enfim. E acredito que a gente andou uns 30 minutos, mais ou menos. E a gente não tinha levado água, a gente morrendo de sede. Enfim, aí a gente chegou, né, e teve que ficar num lugar esperando. Nesse lugar a gente ficou umas 2 horas esperando um pessoal de carro vir buscar a gente morrendo de sede. Aí tinha o pessoal lá com água, a gente pediu, né, porque a gente morrendo de sede. E aí, beleza. Aí colocaram a gente dentro de um carro e a gente andou. Aí fomos andando, paramos em outro lugar e aí tinha um rio enorme. Quando eu vi esse rio, eu falei, pelo amor de Deus, será que a gente vai ter que nadar esse rio? Aí tinha uns barcos, né, do lado desse rio, foi um pouquinho de pessoas em cada barco. E aí, nesse rio, a gente andou bem rapidinho, de barco, foi uns 5 minutos. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, eu vou colocar aqui também. A gente andou uns 5 minutos de barco e chegamos do outro lado. Quando a gente chegou desse outro lado, a gente teve que ficar um tempão esperando, gente, umas 3 horas esperando, outro carro vir buscar a gente. E aí, beleza. Ficamos esperando. Chegou 3 caminhonetes grandona, montamos essa caminhonete, as mulheres. Deram sorte que esse dia tinham barcos para levar eles, porque nem sempre. Porque quando eles atravessam, que dá BO do lado de lá, cada um corre para um lado, abandona os barcos, tudo, e não tem como os barcos voltarem para cá. Então eles vão ter que providenciar outros barcos que demoram um tempo, só que está chegando pessoas para atravessar todo dia. Aí chegaram hoje, tá sem barco, vai ter que nadar. Quem não sabe nadar, joga uma boia e vai. Agora, quanto tempo, quantos metros tem de fundura, só Deus sabe. Né? O cara não sabe nadar, a pessoa não sabe, vai com uma boia e vai atravessar. Tem que ir. Se não for, fica para trás. E se ficar para trás sozinho, lá em El Salvador, lá no. Quero nem comentar o risco de vida que você vai correr. Põe na tela, continua. Eles iam dentro, né, da caminhonete e os homens iam atrás. Sabe onde é aberto? Atrás da caminhonete. Pois é. E aí eles correndo demais, correndo assim pro meio do mato e de caminhonete, acelerando. E aí, gente, a gente tava indo de El Salvador para Guatemala. Quando a gente tava quase chegando na Guatemala, a gente passou por uma estrada que tava cheia de polícia. A polícia parou, né? Parou a caminhonete. E aí conversaram em espanhol lá com. Saíram de São Paulo, foram para Colômbia. De Colômbia passaram para El Salvador. E agora ela já está onde? Guatemala. Já são 3 países, né? Que atravessaram 2, agora vão atravessar o terceiro, que é Guatemala. O cara que estava dirigindo, o cara passou o dinheiro para eles e eles deixaram a gente passar. Não perguntaram nada pra gente nem nada. Daí eu acredito que eles já sabiam e tudo mais. Aí só pagou assim e deixou a gente sair. Aí beleza, gente. Chegamos a Guatemala, num hotelzinho muito lá em Guatemala. Assim, a gente só fica em lugar ruim. Tenho foto desse lugar também, vou pôr aqui pra vocês. Aí o cara levou comida pra gente, arroz, tortilhas, coca, então pode pegar coca à vontade, deixou a gente tomar coca, enfim. Né? Aí eu tomei banho quando eu cheguei lá, comi também um pouquinho e fui dormir. Nesse lugar a gente ficou quase um dia, mais ou menos. A gente chegou por volta de umas 5 da tarde, a gente passou a noite e quase amanhecendo o dia a gente saiu. Quando a gente chegou nesse hotel, tinha mais um grupo de brasileiros. Acredito que tinha mais uns 6 brasileiros nesse lugar. E aí a gente fez a viagem todos juntos, né? Desde Guatemala até a imigração, a gente se juntou todos. Essas travessias são centenas de pessoas do Brasil, de toda a América do Sul, de toda a América Central e de outros países, tipo África, alguns países da África e etc.
porque eles não conseguem ir para os Estados Unidos e não tem fronteira de lá. Então, o que eles fazem? Vêm para esses países da América Central, para daqui da América Central fazerem a travessia para o México. Então, são centenas de pessoas. Então, você vai se juntar a pessoas de outros países que você nunca viu. Essas pessoas podem ser estupradores, assassinos, né, ladrões, quadrilheiros, tudo quanto é tipo de gente que está fugindo do país deles para não ser preso, às vezes até foragido da justiça, aqui do Brasil mesmo, que estão fugindo daqui para não ser presos, né? E vão tudo, é tipo um funil que vai desaguar nessa travessia. Então você vai andar com todo tipo de gente. Põe na tela. Todos também super pessoas boas. Graças a Deus também todos estão aqui. Nenhum foi deportado, todos já entraram. E aí, beleza. Aí o código falou assim: vocês vão passar a noite aqui, quando for umas 5, 6 horas, vai vir o pessoal buscar vocês. Beleza. Aí, quando foi umas 5h30, 6 horas da manhã, mais ou menos, se eu não me engano, a gente chegou umas 5, 6 horas da tarde, e quando foi umas 5h30, 6 horas, passaram a buscar a gente nesse lugar. Na verdade, em frente tinha ônibus esperando a gente. Isso a gente já estava na Guatemala, ok? A gente pegou esse ônibus e esse ônibus deixou a gente, tipo em uma rodoviária. E aí, beleza, a gente ficou um tempão nessa rodoviária também, a gente tinha umas 3 horas nessa rodoviária, todo mundo morrendo de medo de vir polícia, meu Deus do céu. Enfim, todo mundo lá junto, esperando, né, enviando mensagem pro código, falando, a gente tá aqui há um tempão, ninguém vai vir buscar a gente, todo mundo desesperado. E aí chegou, tipo, era um ônibus, mas era tipo um micro-ônibus, que eu não sei explicar, gente. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês, que eu acho que vocês não sabem o que é. Enfim, aí chegou tipo um ônibus, a gente entrou nesse ônibus e andamos um tempão. Esse ônibus levou a gente para um lugar que era na Guatemala ainda, para um lugar, para uma casa. Eu gravei, eu vou deixar aqui para vocês também. Quando eu vou falando, eu vou deixando passando aí os vídeos. Chegamos nessa casa, gente, a gente achou que a gente ia ter que ficar lá, mas aí ele falou assim, não, segue a gente. Aí a gente seguiu o cara, que pediu pra gente seguir ele. A gente andou aí uns 10 minutos, 5 minutos mais ou menos, e fomos até o rio. Você percebeu que, igual eu disse mais no início do vídeo, são estratégias para que a polícia não pegam eles. Então eles estão sempre mudando de veículo e de locais. A travessia são dezenas de lugares que eles vão parar, entendeu? Param, mudam de veículo, comem, às vezes, quando dá, tomam um banho. Geralmente ficam 10, 20, 30 dias sem tomar um banho, porque não dá tempo. Então, chega no lugar, só entra, come a comida já está lá tudo pronto esperando. Aí chega o outro veículo, trocam de carro e segue a viagem. Né? Tinha outro rio, um rio bem curtinho, que entrou dentro desse barco e fomos pro outro lado. Não deu nem 2 minutos de atravessando, porque, tipo assim, era aqui e aqui já era o outro lado, né? Só que aí entre aqui tinha água, a gente tinha que passar pro outro lado. Chegamos nesse lugar, tinha um caminhão de boi, sabe esses caminhões que carregam boi? Sim. Ok, entramos todos nesse caminhão de boi e andamos, gente, a gente ficou muito tempo nesse caminhão de boi. E essa foi uma parte muito complicada, tá? Muito difícil. A gente ficou nesse carro de boi umas 4 horas direta, todo mundo apertado, porque eram muitas pessoas. Tinha criança, gente, tinha de tudo que vocês imaginarem. Tinha pessoas mais velhas, tinha um menininho de acho que uns 8 anos. Todo mundo apertadinho assim, gente, 4 horas, o sol rachando na nossa cara, porque era cedo ainda. E esse carro estava levando a gente para uma fazendinha. E aí é outra parte horrível que, só por Deus, nesse trajeto, quando a gente estava quase chegando numa fazendinha, passou um carro cheio de homem com arma e tudo mais, só que não falaram nada pra gente, graças a Deus, também deixaram a gente passar. Se você estudar um pouco sobre esses países, ela já está na Guatemala nesse ponto da história. O cartel de tráfico de drogas lá é intenso. Lá é guerra civil entre o governo e os cartéis 24 horas. Aí passa um caminhão cheio de homens armados de fuzil e etc. Não falaram nada, sabe por quê? Deram sorte. Nem todos dão essa sorte. Porque se eles passam, olham e não vão com a cara do povo, você sabe o que vai acontecer. Só que eles passaram,
olharam, gostaram, não viram nada, seguiram viagem. Deus abençoou nessa. E beleza, gente. Chegamos numa fazendinha, era quase perto do México já esse lugar. Aí essa fazendinha, gente, era pessoas que moravam mesmo nessa fazenda. E assim, um lugar assim, essa foi uma parte bem difícil, não tinha chuveiro, a gente tinha que tomar banho de balde. Eles vendiam coca lá, água, eles davam comida, mas assim, sem condições de comer a comida que eles davam. Eu particularmente não comi. Quando a gente estava chegando nessa fazendinha, o nosso coiote viu mensagem, falou, prepara que esse lugar é ruim, vai ser difícil vocês caírem, vocês vão ter que ficar aí provavelmente 1 ou 2 dias. E nesse lugar a gente ficou quase 2 dias, né? Porque tinha que esperar o momento certo para a gente poder sair. O momento certo que não estava tendo polícia e tudo mais. E aí, beleza, gente. Quando foi de madrugada, quase meia-noite, a gente ficou quase 2 dias nesse lugar. E aí, quando foi mais ou menos meia-noite, chegou um carro lá, 2 carrões grandões, caminhonetes. As mulheres foram na frente de novo e os homens foram lá atrás. Aí levaram a gente para outro lugar. Esse lugar foi o pior de tudo. A gente chegou nesse lugar, gente, umas 5 horas da manhã, mais ou menos umas 5 horas, e a gente ficou muito tempo nesse lugar. A gente ficou até quase 5 horas da tarde, para vocês terem ideia. Esse lugar vocês não têm noção, gente. Um lugar super quente, o pessoal não deixou a gente ligar o ventilador, nesse lugar estava lotado. Tipo, eu vou deixar aqui para vocês verem, gente. Sério, muita gente, tinha criança, tinha 2 crianças pequenas, crianças morrendo de sede, tudo muito calor, o pessoal não deixou a gente ligar o ventilador. E aí a gente chegou nesse lugar umas 5 da manhã, mais ou menos, quando foram umas, mais ou menos, 4, 5, 6 da tarde, porque a gente saiu desse lugar. Toda essa gente sentado lá, morrendo de fome, morrendo de sede, foram levar comida pra gente, era quase 3 horas da tarde, levaram frango, Coca-Cola. Eu conheço pessoas que ficaram até 5 dias sem comer nada nesta travessia e ficou 40 dias trancado em um trailer, ele com outras 15 pessoas. Essa moça foi abençoada demais na travessia dela. Ela deu muita sorte, né? Então, até agora, a viagem dessa moça tá uma maravilha. Isso não quer dizer que vai acontecer comigo ou com você se caso a gente for se aventurar numa travessia perigosíssima como essa. Aí eu comi frango, todo mundo pegando frango com a mão, comendo, todo mundo morrendo de fome. E, sim, gente, foi bem complicado essa parte. Sim, tudo foi difícil, gente. Mas, assim, mas graças a Deus, Deus deu força, né, pra gente seguir, pra gente ter força de chegar até aqui. E é isso que importa. Então, continuando, 5h30, mais ou menos da tarde, 6 horas, chegou caminhonete, colocou a gente na caminhonete. Mais uma vez as mulheres foram na frente e os homens atrás. E levaram a gente para assim, gente, para uma estrada, sabe? Para uma estrada. E aí, beleza. Chegamos nessa estrada, tinha ônibus esperando a gente. Entramos nesse ônibus, muita gente. Não tinha lugar para me sentar no ônibus, eu tive que ficar no chão. Tinha o banheiro do ônibus e eu fiquei sentada do lado desse banheiro. Eu fiquei sentada bem em cima do motor do ônibus. Então vocês imaginam o calor que eu passei. Porque não podia abrir a janela, não tinha ar no ônibus, todo mundo morrendo de calor, todo mundo. Enfim, gente, eu tive que ficar sentado. Foi mais de 10 horas dentro desse ônibus e eu lá no chão. E aí eu fiquei do lado do banheiro, né? Então toda hora os outros queriam ir no banheiro, eu tinha que levantar, não tinha como eu dormir nesse lugar, porque todo mundo querendo ir pro banheiro, eu tinha que levantar para o pessoal passar. Enfim, gente, fiquei sentada em cima da minha mochila e eu, tipo assim, colocava o pé no chão e eu sentia ferver, porque eu tava em cima do motor do ônibus, então esquentava demais, demais. E aí foi bem difícil. Prestou atenção? Ela disse que ficou quase 10 horas dentro desse ônibus. Para rodar 10 horas, é em torno de 800 quilômetros de distância. Isso não quer dizer que toda pessoa que vai para o México, né, que vai para os Estados Unidos através do México, vai fazer essa mesma rota. Não, 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 não. Essa aqui é somente uma das rotas, né? Tem que caminhar uma parte, não sabe quantos km, 5, 10, 30, no meio da mata para sair do outro lado, pega um carro, 10 horas no ônibus. Essa rota que ela fez é uma delas. Porém, existem dezenas, centenas de rotas até chegar na fronteira do México com os States.
Mas vai saber quais são essas rotas. Só Deus sabe. Então foi difícil, gente. Não, toda a parte foi difícil, mas enfim. E uma das piores partes foi essa. E aí a gente saiu da Guatemala e tá vindo pro México, para Cancún, nesse ônibus. Então, de dentro desse ônibus foi uma tortura, foi dificuldade demais. E aí, gente, o ônibus estava com problema, a gente teve que parar. Acho que acredito que a gente parou, já era no México. A gente parou no Acontece. México, o ônibus estava com problema, ele tipo, tava morrendo toda hora. Acho que era o motor, eu não sei o que estava acontecendo com aquele ônibus. E aí o ônibus parou lá no meio do México, numa casa. Só que assim, a gente não ficou dentro da casa, a gente ficou do lado de fora. Tipo, tinha um mato e a gente teve que ficar nesse mato esperando. Até cobra tinha nesse mato, que eu vi cobra. Tinha de tudo, gente, que vocês imaginavam. Vou deixar a foto pra vocês verem aqui. Com um tempão, acredito que uns 30 minutos mais ou menos nesse lugar. E aí, O veículo beleza. quebrar Aí faz parte. consertaram um ônibus, entramos no É ônibus. muito peso, e é muita fomos. gente. E aí, gente, muito tempo, mais de 10 horas dentro desse ônibus, até a gente chegar em Cancún, México. Beleza. Quando a gente estava chegando em Cancún, no México, a gente parou em uma estrada, tudo escuro, e tinha táxi nesse lugar. Tipo assim, táxi que só faz essas coisas, né? Que leva o pessoal pro hotel. E aí chegou um cara do táxi, mostrou a foto minha, da Vanessa, e do José Carlos. Só que aí ele não tava com a gente, né? Foi só eu e a Vanessa, e um outro pessoal, entramos nesse táxi, e ele tava levando a gente pro hotel. Isso a gente já tava em Cancún. Aí a gente andou aí uns 30 minutos até chegar nesse hotel, um carro normal, assim, de táxi, e beleza. Chegamos nesse hotel, né? A gente chegou no hotel, não deixaram a gente se hospedar, falaram que a gente só podia se hospedar às 2 da tarde, e aí a gente morrendo de medo, porque a gente não tinha visto no México, a gente não podia ficar andando, a gente teve que sair, andar e procurar outro hotel, porque a gente não ia ficar das 6 da manhã até 2 horas da tarde. Prestou atenção no que ela disse? A gente não tinha visto do México, aí a gente estava morrendo de medo. Te lembrando que o México agora, após o tratado com os Estados Unidos, ele está exigindo visto dos brasileiros, viu? Foi uma forma de diminuir a quantidade de pessoas tentando fazer a travessia para os Estados Unidos. O México está ganhando muito dinheiro dos States para poder manter essas exigências. E o visto é uma delas. Então, se você não tem visto para o México e está indo numa travessia como esta, e se você for parado pela polícia no México sem o visto, vai voltar para o Brasil deportado e vai perder os 20 mil dólares que pagou para o coiote. Esperando para poder entrar. E aí, graças a Deus, a gente encontrou um outro hotel. Ficamos um dia em Cancún, um hotel bom, né? Até passamos a noite nesse hotel. E quando amanheceu o dia, a gente voltou para o outro hotel, né? O check-in já estava pago do hotel. Chegamos lá, o pessoal deixou a gente entrar pro hotel. Esse hotel foi muito bom, tinha uma piscina maravilhosa. Esse dia Começou a foi melhorar. o melhor de todos, né? Assim, o primeiro e único dia que foi bom foi quando a gente chegou em Cancún. E aí, beleza. Aí, quando foi primeiro e único dia que foi bom. E o Coyote mandou comida pra gente, mandou Burger King, Coca, a gente comeu. Graças a Deus, né, esse dia foi bom. E aí a gente ficou nesse hotel, passamos a noite. E no outro dia de manhã, mais ou menos, quando foi umas 4, 5 da tarde, né, chegou um carro, buscou a gente e levou a gente pro aeroporto de Cancún. A gente chegou nesse aeroporto de Cancún e aí a gente ia pra Tijuana, né? Fomos pra Tijuana. Pegou asa Eu e a dura. Vanessa, a gente foi sozinha no avião, só Dessa parte de Cancún até Tijuana é de avião, porque México é um país muito grande. E para ir de carro é uma viagem de 3 a 4 dias para atravessar todo o país. Então, nesse caso, né, com este coiote que ela pagou, né, eles têm essa parte que é de avião. Eles compram a passagem para a pessoa, né, atravessam 3 países, chegam na Colômbia, atravessam o país inteiro, né, vai para El Salvador, atravessam o país inteiro de carro, vai para Guatemala, atravessa o país inteiro, entra no México de forma ilegal, é como se estivesse atravessando para os Estados Unidos.
porque lá exige visto dos brasileiros, fizeram uma entrada ilegal no México, viajaram o país inteiro até chegar em Cancún e de lá pegam um avião para Tijuana, na fronteira dos Estados Unidos. Mas tem coiote que não pega avião, viu? Tem coiote aí que não pega avião, não. Joga as pessoas todas em um ônibus, em uma carreta, em uma caminhonete e pega uma estrada. São 3 dias de estrada para atravessar o México inteiro para chegar em Tijuana. Você que está pensando em ir para os Estados Unidos pelo México, se liga no movimento, hein? Eu e ela, e o outro pessoal foi em outro avião, que era voos diferentes. Ficamos lá no aeroporto um tempão esperando, o nosso voo saiu atrasado, e aí chegamos em Tijuana, eu e a Vanessa sozinha, chegamos em Tijuana, descemos no aeroporto, graças a Deus ninguém parou a gente no aeroporto, nem guarda, nem policial, nem nada. A gente desceu, né? E aí o colégio falou assim: você fica em frente da letra escrita Tijuana, que vai ter um carro que vai buscar vocês. Eu e a Vanessa chegamos, ficamos um tempão esperando, porque o outro pessoal que estava em outro voo chegaram primeiro que a gente. E o nosso voo estava com atraso de quase 3 horas. Então eles chegaram primeiro que a gente e já foram pro hotel, né? E então, beleza. Eu e a Vanessa ficamos, gente, quase 2 horas lá fora do aeroporto esperando. Polícia passando, começou a chover, a gente ficou lá fora esperando, a gente ligando, o coiote não atendia a gente. Começamos a ligar para o outro pessoal que já tinha chegado. Falaram, aí eles falaram, né? Falaram que já estavam indo buscar a gente. Porém, o hotel era muito longe do aeroporto. Então eu e a Vanessa ficamos muito tempo nesse lugar. E aí, polícia passando, todo mundo saindo, só ficou eu e a Vanessa lá em frente. Aí chegou, né, o carro lá, colocou eu e a Vanessa no carro e levou a gente pro hotel. Aí foi outro BO, porque a gente chegou nesse hotel, o cara que levou a gente pediu dinheiro e a gente não tinha dinheiro para dar para ele, né? E não tinha que dar dinheiro porque já estava pago. Pegaram uma carona com um coiote que não fazia parte do grupo e o cara queria grana. Você sabe qual foi a sorte desse povo? É que o coiote responsável pela travessia deles fez contato com eles e liberaram eles. Mas nem sempre dá acordo, viu? É chamado de desinteligência. Nem sempre dá acordo. É onde que mora, é onde que dá BO. E BO é grave. BO é grave. Levam para o lugar, trancam e falam, quero dinheiro. Se não der o dinheiro, não libero. E quando eles percebem que não vai sair dinheiro, grana não vai sair de jeito nenhum, não tem contato com ninguém, que não vai sair dinheiro, é onde eles fazem as covardias com as pessoas. Às vezes até matam. Sua vida vale quanto para arriscar numa travessia dessa? Responde no comentário aqui embaixo. Escreve aí o valor da sua vida. Quanto que vale a sua vida para você tentar uma travessia como essa? 3 países, mais o México, mais... Continue. Aí a gente liga pro coiote, fala assim, ó, ele tá querendo dinheiro aqui, a gente não tem, o que a gente vai fazer? Aí o coiote entrou em contato com a chefe do cara que tinha que buscar a gente, e aí com muito custo, mais de 30 minutos dentro desse carro, liberaram a gente. Aí eu e a Vanessa chegamos, entramos no quarto e tomamos banho e dormimos, né? Ok. E aí a gente passou a noite nesse lugar, a gente já estava em Tijuana, né? Foi onde a gente se entregou a Tijuana. Beleza, gente. E ele falou assim, quando for umas 7 da manhã, vocês ficam prontos que vai passar um carro pegar vocês. Deu 7 da manhã nada, deu 8 nada. Eu sei que a gente foi sair de Tijuana mais ou menos umas 2 horas da tarde. Aí passaram, pegaram a gente lá, levaram a gente para um restaurante primeiro, falaram para a gente não ficar conversando nesse restaurante, né? Porque iam perceber que a gente era brasileiro, e aí podia ser que eles chamavam a polícia e tudo mais. Chegou no México, cala tua boca. Não fala um A. Porque se alguém à tua volta ouvir você conversando, vai saber que você não é mexicano. E eles ganham recompensas para poder ligar para a polícia e te denunciar. Então, entrou no México, ó, cala a tua boca. Cala a boca, Magda! Continua. Então a gente não conversou, a gente só comeu bem rápido. Montamos no carro, andamos mais ou menos 1 hora dentro desse carro. E aí a gente estava em 2 carros, gente.
Quando a gente saiu desse hotel de Tijuana, a gente foi para esse restaurante, a gente já estava em 2 carros. Em um carro estava eu, a Vanessa e o Newton, e em outro carro estava o Caio e o casal. 3 em um carro e 3 em outro. Porém, a gente estava um carro atrás do outro, né? Quando a gente sai para o restaurante, a gente já estava indo em direção à fronteira, né? Quando a gente está indo em direção à fronteira, numa estrada, o carro que estava na nossa frente com outro pessoal foi parado pela polícia. Graças a Deus não pararam a gente. E aí o policial ameaçaram eles, apontaram arma para eles, queria dinheiro de todo jeito. E aí ligaram pro coiote que estava com a gente no carro e falaram que ele estava pedindo dinheiro, que ele queria dinheiro. E aí ele parou o carro, começou a negociar. Eu acho que o cara pediu 20 mil pesos, o policial pediu 20 mil pesos para ele. E aí ele teve que fazer a transferência para o policial poder liberar o outro pessoal. Senão eles não iam ser liberados. E é aí que começa. Fomos. Esta abordagem da polícia mexicana foi algo extra que aconteceu no caminho. Eles tiveram que pagar 20 mil pesos, transformados em dólar, não sei quanto que é. Transforma em dólar e divide por todos. O coiote não vai pagar essa conta, não. O coiote já recebeu a grana dele. Isso aqui foi um imprevisto que quem está atravessando vai ter que pagar. Vai ligar para os parentes e os parentes vão mandar o dinheiro. Se não tiver mais dinheiro para pagar essa diferença, vai dar BO, não vai seguir viagem, não. Então, a pessoa que vai se arriscar numa aventura dessa tem que ter um dinheiro extra para uma eventualidade, um BO como esse, poder resolver. O parente dele lá nos States, que está esperando por ele, ou alguém aqui no Brasil, ou uma conta internacional, ele tem que ter a grana extra preparado para um BO igual esse aqui, para ele pagar a parte dele, senão não segue viagem não, viu? Mas segue aí. Em direção à fronteira, ao muro, né? O famoso muro, que eu vou deixar aqui para vocês. E aí andamos, gente, mais ou menos 1 hora até chegar nesse muro, né? De carro, tudo foi de carro, a gente andou pouco a pé. Quando a gente estava quase chegando perto do muro, passou um carro no nosso lado, tipo uma caminhonete, com os caras com máscara, com arma. Era coiote também, acredito. E aí passaram, não falaram. Não, ela se enganou nesse pedaço. Eram coiotes também, não. Esses caras com armas, caminhão com arma, coiote não anda armado. Por que que coiote não anda armado? Principalmente próximo da fronteira com os States. É porque tem uma lei nos Estados Unidos de que se o coiote for preso, ele pega prisão perpétua. Então o que que eles fazem? Eles colocam menores de 16 anos, super bem treinados, para poder guiar esses aventureiros. Porque se ele for pego na fronteira, por ele ser menor de 16 anos, ele não vai preso, né? Ele vai para o juvenil e etc. Rapidinho ele sai. Mas se ele for maior de 16, ele pega prisão perpétua. Então são menores de 16, muito bem treinados para levar esse povo. Esse povo armado no caminhão são do cartel de drogas, tráfico de drogas, traficantes. Matam assim, ó, só para ver o tombo, só para ver o sangue. Mas se eles olhar e for com a tua cara, maravilha. Se não for com a tua cara, você já sabe o BO que vai dar. Segue aí. Nada, graças a Deus. E aí a gente de carro indo, o muro, né? A gente chegou do lado do muro, e aí o cara que levou a gente falou: vocês descem aqui, no final do muro vai ter uma parte que está aberta, vocês passam e caminham. Caminha que uma hora ou outra a polícia vai parar vocês. Descemos do carro correndo, passamos o muro, tinha o muro e. Beleza. Da agora para frente, ela vai contar a história de que ela foi presa e foi mandada para Boston e de Boston para Nova York e ficou presa 90 dias, 3 meses presa, trancada na grade, com uniforme de presidiária, como se fosse uma presa mesmo. Mas, beleza. O que eu quero te dizer é o seguinte. Ela pagou 20 mil dólares para sair daqui da cidade dela, no Brasil, até nesse muro
que você viu aí, que é a fronteira. O nome dessa travessia é Caicai. Depois que os Estados Unidos colocou prisão perpétua para os coiotes só vão até na fronteira. Eles não entram mais nos Estados Unidos. Então eles mandam jovens, menores de 16 anos, que também morrem de medo, porque eles vão puxar cadeia de 5, de 10 anos nos Estados Unidos. Então eles não vão mais. Eles só vão até aqui, ó. Ajuda a pessoa a passar pelo muro e, ó, vai. Daqui para frente é cada um por si e Deus por todos. Prestou atenção no que ela disse? Sai caminhando aí, sai caminhando. Vai caminhando aí. Acha uma direção aí para você e sai caminhando. Qualquer hora a polícia vai te parar e te pegar. Aí tá lá você, de noite, 10 horas da noite, de madrugada, atravessou, tá caminhando no deserto, cada um vai para um lado. Essas pessoas que saíram com você daqui do Brasil, ou que encontrou com você lá em Tijuana, no México, ou na Guatemala, quando chegam lá, que passam a fronteira, moço, não quer saber de você, não. Ele não vai ficar coladinho com você, não. Ele só vai tentar ficar colado com você se ele for mais frágil que você. Agora, se ele for uma pessoa que não é frágil igual você, ele vai seguir o caminho dele. Você vai ter que ir no vácuo. Mas ele não quer você seguindo ele, não. Porque você vai atrapalhar ele. Entendeu? Segue seu caminho. Aí o que acontece? A polícia vai te pegar, americana, vai te levar, né? Chama Border Patrol, né? A polícia Border Patrol vai te pegar, vai te levar para o serviço de imigração. E de lá, depende da sua sorte. A sua sorte tá até quando? Você tem muita sorte? Você é uma pessoa de muita sorte? Você é uma pessoa abençoada? Até quando que tá a sua bênção? Você tá bem com Deus até quando? Qual é a quantidade, a porcentagem? Porque quando chegar lá na imigração, eles vão decidir se você vai para a corte, vai ter uma audiência, e nessa audiência você vai ser solto para comparecer nas outras audiências posteriores, e você tem a chance de ficar nos Estados Unidos, pagando uma multa, ou etc. Ou você vai ser deportado. Eu tenho um amigo que é aqui de Goiás, que fez essa travessia, e ele não deu a sorte de ser liberado. Ele ficou 90 dias preso, depois foi deportado, chegou em São Paulo algemado, com macacão de presidiário, e foi entregue à Polícia Federal em Guarulhos. Aí ele foi liberado pela Polícia Federal, né? E tá aí respondendo um BO na justiça que não vai dar nada, porque ele não cometeu nada aqui, né? Então é o seguinte, eu tenho 18 anos de experiência nos Estados Unidos. Eu morei lá 18 anos. Eu vou nos Estados Unidos desde janeiro do ano de 2000. Então, eu tenho muita experiência naquilo lá. Conheci centenas e centenas de pessoas que foram para os Estados Unidos com visto, que foram pelo México. Eu vou te dar um conselho do fundo do meu coração. Não importa o seu motivo. Essa travessia não vale a pena. Não vale. A tua vida é mais preciosa. Se você for para os Estados Unidos pelo México, você nunca vai conseguir isso aqui, ó. Isso aqui é um certificado de cidadania americana. Por que eu consegui isso aqui? Porque eu fui com visto de turista. E lá eu fui progredindo através de um advogado da imigração, até eu chegar na minha cidadania. Ou seja, demorou quase 15 anos. Esse é meu passaporte americano, né? Eu demorei quase 15 anos para chegar aqui, ó. Mas uma pessoa que vai pelo México nunca vai chegar aqui. Ele vai ficar ilegal nos Estados Unidos para sempre. Para sempre. Agora, a pessoa que vai com visto,
ele tem a oportunidade de progredir na imigração até chegar aqui na cidadania americana. Então, ir pelo México, eu não recomendo nunca, porque a tua vida, a vida dos teus filhos, da tua esposa, vale muito mais do que United States of America. Lá é bom, mas não vale a tua vida. Beleza? Então, pense bem, pense 10 vezes, pense 1000 vezes, para você tomar essa decisão aí, ó. Eu falo para você não ir, mas a decisão de ir ou não é sua. E a responsabilidade também é sua. Se você vai levar uma criança contigo, teu filho, a responsabilidade é sua. Se acontecer algo com ele, você nunca mais vai dormir. Entendeu? Então, ir para os Estados Unidos pelo México é um puta vacilo, meu.